Olá, no programa de hoje o saldo da Lei Mar de Lama Nunca Mais, após 5 anos. Quais os avanços trazidos pela legislação aprovada em Minas Gerais em resposta ao desastre de Brumadinho? Como está o processo de descomissionamento de barragens a montante e o cumprimento de outras medidas preventivas pelas mineradoras? E ainda as expectativas por um acordo de repactuação de Mariana, diante de reparações pendentes há quase 10 anos. Está conosco o promotor do Ministério Público de Minas Gerais, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do CAOMA, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente. Bem-vindo ao Mundo Político, doutor Carlos. Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite nesse importante tema para todos os mineiros. Promotor, a Lei Mar de Lama Nunca Mais foi sancionada, pouco após o rompimento da barragem de Brumadinho, aqui na Grande BH, que deixou 272 mortos. Foi, na época, uma espécie de resposta institucional que mobilizou diversos órgãos e setores da sociedade civil. E o texto foi muito celebrado pelas partes envolvidas. 5 anos depois, qual balanço pode ser feito em termos de efetividade da norma? Essa é a maior lei ambiental da história do estado de Minas Gerais. Ela foi aprovada, como você disse, em 2019, em razão de Brumadinho, mas ela deveria ter sido aprovada em 2016, após Mariana. Ela demorou. Mas ela traz um avanço significativo no controle dessas estruturas. Se os dois desastres, de Mariana e Brumadinho, trouxeram grandes consequências para o nosso estado, o avanço mais significativo como marco regulatório foi a Mar de Lama Nunca Mais. Uma grande resposta com resultados extremamente positivos para a sociedade mineira e que inspirou a política nacional. Logo após a nossa aprovação aqui no estado, também houve alteração da lei federal, trazendo mais segurança para essas estruturas que ao longo do tempo foram trazendo essas consequências tão catastróficas em caso de desastres. Quais os pontos que o senhor destacaria como principais avanços? A alma da lei ela é a proibição das barragens a montante, que são os dois métodos de Mariana e Brumadinho, tido como mais econômico e menos seguro. E também a principal obrigação, que é a descaracterização de todas as barragens a montantes do nosso estado. Então, a descaracterização significa dizer que a barragem deixa de ser barragem. Ela não vai ser mais operada e, com isso, ela vai ser estabilizada e passará a ser uma estrutura inerte capaz de trazer segurança para a sociedade mineira. Em relação a essa descaracterização, a lei estabeleceu inicialmente, doutor Carlos, um prazo de 3 anos para descaracterização delas, mas apenas 10 das 54 existentes no estado foram desativadas nesse período e 16 até agora, passados aí 5 anos. Por que essa dificuldade? Porque a descaracterização ela exige cautela. Então, aquele prazo pré-estabelecido de 3 anos, ele foi um prazo geral e genérico, para todas as estruturas. Quando se venceu o prazo, que foi em fevereiro de 2022, de 3 anos, nós tínhamos um desafio no estado, que era, pela primeira vez, assumir o controle de cada processo de descaracterização, tirando das mãos das empresas que detinham a técnica e o tempo que levaria para a descaracterização. Então, foi muito importante individualizar esse processo, porque para descaracterizar uma barragem é preciso ser rápido o suficiente para minimizar o risco para a sociedade, mas também cauteloso. É um dilema que nós temos que enfrentar, porque você não pode também incrementar o risco. Você não pode acelerar passos que são necessários para a técnica. Então, todos os acordos definidos foram no sentido de que as obrigações das empresas elas têm obrigações de fazer no menor tempo possível e com a utilização da melhor técnica disponível no mundo. Então, hoje, o nosso estado de Minas Gerais tem o estado mais seguro
da federação no que se refere ao controle das barragens por conta da Lei Mar de Lama Nunca Mais. O Ministério Público de Minas Gerais lançou recentemente um portal com informações públicas sobre esse processo de descaracterização das barragens a montante. O que ele indica, promotor Carlos, em relação aos próximos anos, ao ritmo desse descomissionamento, e se o novo prazo, né, que vai até 2035, não é longo demais, que é uma crítica que parte aí de ambientalistas fazem. Ele é longo, mas ele é um prazo necessário para garantir a efetiva descaracterização de algumas estruturas com segurança, né? O portal é uma medida simples, mas que traz embutido uma simbologia muito significativa para o Ministério Público, que é essas informações referentes à segurança das barragens, elas não podem ser contidas apenas no âmbito interno de cada empresa. Elas têm que ter acessibilidade pública, elas têm interesse coletivo e todo cidadão tem que ter fácil acesso. Mas muita gente se perguntou, essas informações elas eram então sigilosas? Não, elas têm caráter público, mas de extrema dificuldade de acessibilidade. Nenhum cidadão consegue buscar um plano de ações emergenciais de uma estrutura ou o plano de descaracterização da estrutura que afeta a sua comunidade. Então, com esse portal, que é uma medida simples, é um site em que o Ministério Público deixa de forma acessível ao cidadão toda informação referente às barragens. O cidadão pode ali buscar essa informação e até sugerir algumas medidas, fazer o controle. O controle social é muito importante. O poder público, né, o de comando e controle, ele não consegue estar em todas essas estruturas todo o tempo. Então, ele é uma medida, como eu disse, simples, mas com uma simbologia muito grande, porque ele traz acessibilidade ao cidadão, ele traz informação, ele traz publicidade para um processo que interessa a todos nós. O prazo máximo é 2035, mas há uma expectativa de descomissionamento antes de boa parte dessas estruturas? Sim. A gente, independente do prazo ser 2030 ou 2035, o que é possível garantir para o cidadão mineiro que hoje está nos assistindo é que as instituições de justiça, as instituições públicas, ou seja, o Ministério Público, o Governo do Estado, a Assembleia, todas as instituições trabalham juntas, integradas e voltadas a minimizar esse tempo, antecipar esse tempo com segurança. Esse é o desejo de todos nós, e também é importante reconhecer nesse espaço a mudança de postura das próprias empresas. Hoje, o setor minerário no estado de Minas Gerais é um setor muito mais garantidor, que trabalha dentro da legislação. Então, como promotor também que fiscaliza essas empresas, eu tenho que reconhecer, que estou há muito tempo na área, essa mudança também de postura do setor, que me parece que aprendeu com os dois desastres e passaram a tratar os rejeitos, as barragens de rejeitos com responsabilidade. Quando se tem alguma questão técnica, as empresas procuram o Ministério Público, dialogam com o setor público, buscando soluções que tragam segurança. O desafio do nosso Estado é compatibilizar uma importante atividade econômica. Muitos municípios dependem dela, né? Exatamente. Então, é uma importante atividade econômica para o nosso Estado, mas com preservação dos recursos naturais e, no Estado de Minas Gerais, com segurança das barragens. Essas mineradoras colocarem o lucro acima de questões de segurança, como aconteceu com o Brumadinho, o senhor acredita que não é um risco? Isso é uma prática inconcebível hoje. É legítimo você ter lucro, o lucro faz parte de um modelo constitucional, né? Não há ilegalidade no lucro. Agora, o que a gente exige é um investimento em segurança e que o lucro não seja o fim, se sobrepondo a medidas essenciais de segurança. Esse é nosso desafio e me parece que o setor tem entendido isso e nós caminhamos para uma Minas Gerais cada vez mais sustentável. Há 3 barragens em Minas, promotor, que estão em nível 3 de emergência. 2 da Vale, Sul Superior em Barão de Cocais e Forquilha 3 em Ouro Preto e uma da ArcelorMittal, a Serra Azul, em Itatiaia-Sul.
O que está sendo feito de modo mais específico em termos preventivos em relação a elas? Elas são barragens em nível mais catastrófico de rompimento, né? Nível 3 significa ruptura iminente não controlada, impossível de... né? Então, o que nós do poder público atuamos nesses casos? Desastres a gente não pode evitar, pode acontecer dessas barragens se romperem, mas nós evitaremos tragédias humanas e ambientais. Então, hoje existem medidas impostas às empresas e executadas e acompanhadas diariamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, no controle dessas estruturas, de forma que, no caso de eventual rompimento dessas estruturas, possamos ter um controle, uma mitigação, evitando perdas de vidas humanas e também danos ao meio ambiente e à sociedade. Alguma evacuação prévia nesses casos? Já houve casos. Todo o cenário no estado, pós-Brumadinho, com a Lei Mar de Lama Nunca Mais, é um cenário de muito conflito, de muito questionamento, porque temos áreas evacuadas, como você disse, Barão de Cocais. Os cidadãos de Barão de Cocais até hoje não têm acessibilidade à sua igreja. A igreja, que é o maior símbolo da cidade, as pessoas, a vida toda das pessoas são direcionadas para a igreja, se batizam, se casam, não tem acesso, porque ela está na zona de autossalvamento e não pode ter acessibilidade. Até que se descaracterize essa estrutura, nós teremos que passar com isso. Eu acho que isso faz parte do que a gente chama de passivo da atividade de mineração, mas que o Estado vai saber superar e vai sair desse cenário mais forte, mais sustentável, capaz de conviver com a atividade econômica, mas também respeitando o meio ambiente e a segurança das pessoas. Em uma recente audiência pública da Comissão de Administração Pública da Assembleia, promotor para debater a política estadual de segurança de barragens, ambientalistas cobraram uma revisão de um decreto governamental de 2023, do fim do ano, que regulamenta o calção ambiental na mineração, que é aquela espécie de seguro, né, para garantir a reparação ambiental e social em caso de tragédias. Esses ambientalistas que estiveram aqui alegam que há falhas no cálculo e no alcance do mecanismo. Como é que o MP está vendo essa questão, né? Se está monitorando e se pode até mesmo vir a atuar, caso provocado? Sim. Importante pergunta. A calção, como estabelecida ali, ela trouxe algumas dificuldades de interpretação. Então, a primeira ressalva que eu faço é a importância da regulamentação. Mesmo sendo passivo de questionamento e de aprimoramento, o governo teve a coragem de fazer a regulamentação. Isso é muito importante porque amplia o debate e traz a implementação de um instrumento importante. Agora, a calção ela tem que ser tratada como calção. Eu falo porque o projeto de lei de iniciativa popular que nós apresentamos na ocasião, que se tornou a Lei Mar de Lama, então, o Ministério Público é uma lei advinda do nosso parlamento, mas que tem uma contribuição muito significativa do Ministério Público e da sociedade, porque foi talvez a única lei no nosso estado discutida dessa forma, trazida para esse debate de forma tão democrática. Na ocasião, nós, Ministério Público, que colocamos a calção, que já vimos colocando em alguns ajustamentos de conduta esse instrumento. Ele não pode ser entendido como um seguro reparador. Há um equívoco quando se interpreta o instrumento calção. A calção seria um valor aprovisionado ao longo do tempo pelas empresas para que seja garantido que, ao final da vida útil econômica daquele empreendimento, se tenha recursos viáveis para garantir a recuperação daquela área e a descaracterização dessas estruturas. Então, esse valor é como se o Estado tivesse um valor aprovisionado para que a gente não fique com bombas relógio sem dono no Estado, como nós temos no caso da Mundo Mineração, aqui em Nova Lima, em alguns outros casos. Então, a calção tem essa finalidade, e não de reparar os danos causados no eventual rompimento. Isso é importante dizer. Por quê? Se houver um rompimento, a reparação ambiental e social, ela não tem valor. Não existe valor prefixado que vai ser capaz de indenizar. Não é esse calção que servirá de base. Não servirá de base. Então, ele não é esse instrumento. E da mesma forma, o seguro.
Seguro é para outra finalidade. Então você tem o seguro, por exemplo, a Samarco tinha seguro, a Vale tinha seguro. Mas o seguro, nesses casos, ele não vai garantir a reparação e a indenização dos atingidos. Então, eu acho que é importante trazer um pouco, porque me parece que é um pouco de confusão quanto aos institutos nessa crítica. E a minha preocupação é que isso inviabilize a importante ferramenta que é a caução, mas que tem a finalidade de garantir que o Estado não fique com passivos quando a vida útil do empreendimento econômico já não for tão ativa. Então, qual o cenário que a gente tinha, Mar? Durante a vida econômica do empreendimento, ele não faz esse aprovisionamento. Então, quando ele chega no seu esgotamento, que ele já não tem viabilidade, algumas empresas simplesmente fecharam a porta e foram embora do nosso estado. Então, a caução é um mecanismo que, se utilizado bem, ele pode garantir essa espécie de fundo que a sociedade possa ficar resguardada em casos desses passivos ambientais. Organizações de atingidos, algumas delas, promotor, cunharam o termo terrorismo de barragem para abarcar aí a atuação de empresas. Segundo essas organizações, o risco seria usado como pressão para a remoção de populações locais, facilitando ações de mineração. Isso de fato acontece no Estado? Não vejo assim, uma pergunta delicada. Eu entendo essas críticas, mas assim, não, no Ministério Público eu não tenho realmente contato com esse tipo de postura. Se houve no passado, eu não posso afirmar. Eu sei que em 2024, com a publicidade, com a responsabilidade que se exige dessas empresas, não me parece que isso é um fundamento para algum tipo de atuação. É claro que as empresas visam o lucro e têm que ser ajustadas para um mundo de alta sustentabilidade, com novas práticas, novas responsabilidades. Agora, nós temos um passivo da mineração, né? E é uma situação muito delicada você discutir. Vamos dar um caso concreto como exemplo para o nosso telespectador poder se inteirar. A mancha de inundação de determinada estrutura em nível 3 atinge uma comunidade X. O que fazer? Você questiona a empresa e os órgãos de comando e controle que aquele nível é 3? Ou você evacua para garantir preventivamente que, num caso de um rompimento, não haja mortes? São limites tênues. São limites difíceis. Por exemplo, no caso da barragem que você citou de Forquilhas, nós tivemos um caso, por exemplo, que envolvendo o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho foi impedido de se colocar trabalhadores para fazer a descaracterização. Então, nós tivemos um dilema. Como fazer a descaracterização e minimizar esse risco sem colocar trabalhadores que também se sujeitam a riscos? Então, são situações muito difíceis em que que o poder público tem que ter a coragem de tomar as decisões e conviver com esse passivo da atividade de mineração. O que me parece, né, com o maior respeito aos movimentos ambientalistas, Marco, eu acho que se utilizam dos dois desastres de mineração, abomináveis, que não poderiam ter acontecido, né? Frutos, como você disse, da ganância, do poder econômico, para discutir um modelo de mineração que pode ser injusto. Então, nós temos um passivo da atividade de mineração secular, né, de mais de um século de operação, de extração, que realmente precisa de discussão. Mas não vejo as práticas de terrorismo. Pelo contrário, eu vejo as empresas tentando se ajustar a um novo mundo, um mundo em que se exige responsabilidade ambiental, um mundo que se exige novas práticas de governança, de sustentabilidade, de respeito às comunidades. Agora, o conflito é inerente à nossa sociedade também, né? E cada vez mais, quando a gente fala em exploração de atividades que usam de recursos naturais, geram impactos e que também têm comunidades que circundam, esse cenário é um cenário conflituoso que compete aos poderes constituídos a busca de minimizar essas tensões, tentando trazer no macro, né, a sustentabilidade que interessa a todos os mineiros. Sobre passivos históricos da mineração, Minas Gerais e Espírito Santo e União discutem nesse momento com as controladoras da Samarco um acordo de repactuação pelo desastre de Mariana. Passados aí quase 9 anos.
Ao menos 58 pessoas, promotor, só de Bento Rodrigues, faleceram antes de ver suas casas novas. Né? Quais foram, além dessa, né, as principais falhas no processo de reparação levadas a cabo na visão do Ministério Público? Bom, eu acompanho o esforço do Dr. Jaba Soares Júnior, nosso Procurador-Geral de Justiça, e mais uma série de promotores e procuradores envolvidos na repactuação, juntamente com o governador Romeu Zema e toda a equipe, tentando fazer com que essa repactuação seja feita, sobretudo no estado de Minas Gerais, que foi o mais atingido, né? O que eu posso lhe dizer é que não faltou empenho, não falta comprometimento para se solucionar, mas que é mais difícil você reparar consertar o que foi feito errado do que você fazer o que é certo. A Renova falhou, então? A Renova foi uma ficção criada na ocasião. Foi feito um acordo na ocasião ali. Eu sempre digo que aquele acordo celebrado em 2016 ele não foi um acordo de reparação. Foi um pacto entre amigos que o governo do estado e as empresas fizeram para blindar a Samarco e as controladoras. Vocês criaram... Aquele acordo criou obrigações para a Renova que jamais existia. A Renova não pode ser cobrada pelo acordo, porque ela não assumiu obrigações. Então você fez um cenário, você criou um ambiente extremamente benéfico às empresas e também a Vale e a BHP, porque elas se escudaram na Samarco. Então, na opinião do Ministério Público, naquela ocasião e hoje, a Vale e a BHP são tão responsáveis pelo desastre de Mariana quanto a Samarco, né? Porque eram as controladoras. E a Samarco não tinha condições de arcar com toda a reparação e compensação. Então, na ocasião, com aquele acordo, se criou um ambiente extremamente amigável que você não só blindou a Vale e a BHP, mas também blindou a Samarco criando um ente fictício para recuperar o que era obrigação da Samarco. Então, assim, era óbvio que ia dar errado. Tanto é que se você pegar todas as declarações que o Ministério Público fez na ocasião, eram nesse sentido. Para consertar agora, né, uma das questões são os valores. E parece que está tendo uma diferença, pelo que a gente acompanha na imprensa, enorme, né, entre o que as empresas se dispõem a pagar e o que as autoridades pedem. Pois é, existem não somente isso, existem divergências, mas não falta comprometimento. Então, assim, o cenário que eu trago é um cenário, apesar de complexo e difícil, de otimismo, porque na minha visão, na visão do Ministério Público, o que a gente vê são todos os atores envolvidos buscando reparar. Inclusive as empresas sabem que não deu certo aquele modelo. Aquele modelo não deu certo. Em termos de valores, o que seria justo, né? Isso são valores muito além do que são colocados. Né? Diz que as empresas, o dado que tem saído na imprensa é que as empresas falam em 40 bilhões. Não, são dados... Eu sei que o poder público exige maiores, não posso externar aqui, são questões que correm sob, né, sigilo, pode comprometer a discussão, mas eu digo que existem muito empenho de todos os poderes constituídos. Era para ter saído até o final do ano de 2022, mas houve um fator político que também impactou na repactuação, que foi a troca do comando da União. Então, assim, não estou dizendo aqui que um era favorável, o outro presidente é contrário. É porque com a troca de todos os atores e como é uma discussão extremamente complexa, isso traz também a necessidade de que os integrantes da União, todos aqueles que tomam decisão pela União, também entendam todo o processo, também que haja um nivelamento dessa informação. Então, é uma discussão realmente complexa, como eu disse, que foi de grande aprendizado, né? Mais difícil do que fazer do que é certo fazer, como foi no caso de Brumadinho, é muito mais difícil consertar o que foi feito errado. Então, eu acho que essa demora se deve exatamente a essa complexidade de atores, mas, de novo, trazendo um otimismo aqui, me parece que com a boa vontade, com a razoabilidade de todos os atores, nós esperamos que o Estado de Minas Gerais também repactue Mariana para virar essa página. Eu acho que a gente precisa, como eu disse durante todo o programa, conviver com a atividade de mineração de modo pacífico, respeitador, mas com cobrança.
para que esse setor, que é tão importante economicamente, trate os mineiros como eles merecem ser tratados, que é com respeito, sustentabilidade e segurança. Estamos chegando quase no fim da entrevista. Tem duas questões ainda que eu queria tratar com o senhor, pedir que o senhor seja breve nas respostas. No TRF6, além dessa repactuação de Mariana, está em curso também um julgamento de um pedido de habeas corpus do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, né, para que ele deixe de responder pelas mortes de 272 pessoas ali em Brumadinho. A ausência de responsabilização criminal é uma das maiores queixas dos atingidos. Caso não ocorra, o senhor acredita que ela aumenta uma sensação de impunidade? Aumenta. Aumenta a sensação de impunidade e é preciso alterar a lei federal. A lei criminal, ela não foi feita para punir grandes crimes e grandes empreendimentos em caso de rompimento. Ela foi criada para punição de homicidas, de crimes em tese comuns. Então, infelizmente, as empresas e esses acusados, eles se escudam no sistema judiciário baseado em leis já obsoletas e que não tratam a gravidade desses crimes de grande magnitude, empresariais, de grandes consequências. Então, é muito importante, sim, uma alteração legislativa para que, se não é possível trazer esses entes queridos que foram assassinados, mas que possam minimizar, trazendo uma sensação de alguma punição, somente com alteração legislativa. Para encerrar nossa conversa, o Ministério Público prepara, né, o lançamento também de um programa agora para abril, em parceria até com a Assembleia Legislativa, voltado aí para áreas atingidas por barragens. Queria que o senhor nos adiantasse um pouco do que vai ser esse trabalho. É um projeto, chama-se Encontro, um projeto com muito orgulho com a Assembleia Legislativa do Estado, de modo a levar um pouco da nossa Lei Mar de Lama Nunca Mais. Nós estaremos em todos os espaços evacuados, em todos os espaços atingidos pela descaracterização, mas nós não vamos falar de barragem, de planos de ações emergenciais. Nós vamos levar cultura, leveza, serviços públicos. Então, estaremos em todos esses territórios, falando com o cidadão, mostrando a importância da lei e a importância desse marco regulatório que a Assembleia de Minas deu aos mineiros. Porque a lei, nós jamais conseguiremos medir o número de barragens que nós impedimos de romper, porque é um fato negativo, você não prova isso. Mas eu tenho certeza que a Lei Mar de Lama Nunca Mais é responsável pela segurança dos mineiros, fez Minas Gerais mais segura, e isso é um legado da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para todos os mineiros. Promotor Carlos, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político sobre um assunto aí que é tão importante, né, para o presente e para o futuro de Minas Gerais. Nós que agradecemos. Eu conversei com Carlos Eduardo Ferreira Pinto, promotor do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente. Falamos sobre os impactos da Lei Mar de Lama Nunca Mais no Estado, 5 anos após sua criação, em resposta a desastres da mineração. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.